Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes. E dessa feita iremos dar o pontapé inicial, o start, ao capítulo 8, expondo os primeiros 9 versículos desse importante capítulo, aonde nós iremos abordar, falar sobre sabedoria e política. Esse texto aqui tem várias lições que nós iremos aprender sobre as autoridades constituídas, as autoridades civis, os governantes. O que Salomão nos orienta sobre essa questão e o que o contexto amplo das Escrituras também nos falam a respeito desse tema. E antes de nós iniciarmos aqui a exposição dos versículos 1 a 9, sobre os governantes, a obediência às autoridades civis, vamos dar só aqui uma pincelada rapidamente e assista todas as exposições que nós fizemos até agora do livro de Eclesiastes. Vai aqui na playlist do nosso canal e está lá todas as exposições, tá certo? Assista lá e eu tenho certeza que você irá ser edificado. Os capítulos 7 e 8 ou melhor, a partir do capítulo 7, começa uma virada aqui em Eclesiastes. Porque do capítulo 1 ao capítulo 6, Salomão começa com um pessimismo terrível, falando que a vida não vale a pena ser vivida, falando que tudo é passageiro, tudo é inútil, não vale a pena viver, não vale a pena ter dinheiro, porque você vai morrer, vai deixar aí para os seus parentes, e você não sabe se eles vão saber administrar os seus bens, ou se vão estourar tudo, gastar tudo, arrebentar com tudo. Não adianta ser sábio, sendo que você também vai para a tumba, assim como morre o sábio, morre o ignorante, enfim. Mas a partir do capítulo 7, ele começa a dar as diretrizes, conselhos, para viver aqui na terra, saber viver. Como viver no mundo conturbado, como viver no mundo sombrio, como viver no mundo de pecado, como viver no mundo de corrupção, como viver no mundo em que há dificuldades, injustiças, aonde você observa que o mundo não é perfeito, porque as pessoas que vivem nesse mundo, também não são perfeitas. Então, Salomão vai nos instruindo acerca disso. Então, a partir do capítulo 7, é essa virada aqui no livro. E agora, no capítulo 8, ele vai nos conduzir, nos primeiros 9 versículos, sobre política. E Salomão sabia muito bem o que ele estava falando, porque ele era o rei de Israel. Então, nós vamos entender aqui o contexto histórico, cultural, e depois aplicar lições importantíssimas para os nossos dias em relação às autoridades e a obediência que nós devemos a elas, e até quando, ou até que ponto devemos obedecer uma autoridade constituída, a um governo, ou a um governante. Então Salomão, ele vai aqui nos dar, ou nos trazer várias lições. O versículo 1, vamos começar por aqui, ele começa fazendo 2 perguntas retóricas. E o que é uma pergunta retórica? É quando você faz a pergunta e automaticamente você já sabe da resposta. Salomão começa assim, quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? São 2 perguntas retóricas. Aí ele fala, a sabedoria, olha só, o sábio, a sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Quem é sábio não anda com o rosto carrancudo, com um cara que parece que chupou limão, com o rosto bravo, uma pessoa mal-humorada. Não, o sábio, ele anda com um sorriso nos lábios. Ele tem jogo de cintura. Então, Salomão, ele faz essas 2 perguntas retóricas e ele termina dizendo que a sabedoria faz reluzir, faz brilhar o rosto de uma pessoa e muda a dureza
do seu semblante. Muda aquele semblante carrancudo, aquele semblante fechado, aquele semblante e com aquela cara de mal-humorado, de que comeu e não gostou. O sábio, ele sabe conviver, principalmente nos ambientes que são ambientes que às vezes não tem ali muita... eu ia falar aqui uma palavra muito pesada, mas eu vou usar uma palavra mais polida. O sábio sabe conviver em ambientes que, por ele mesmo, ele não escolheria estar ali, mas ele sabe se comportar nesses ambientes. Ele sabe entrar, sabe sair e assim sucessivamente. Porque o sábio, o crente, ele é que nem a garça. A garça tem as suas penas branquinhas e suas patas compridas. E ela caminha no meio da lama e não suja as suas penas. É assim um crente. Ele sabe se comportar, ele sabe entrar, sabe sair, sabe falar na hora certa, né? Sabe se calar na hora certa. É isso que Salomão está falando. Então a sabedoria, o sábio, faz reluzir o rosto. A sabedoria faz reluzir, brilhar o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Aí, a partir do versículo 2, ele vai falar de política. Tá? Ele vai falar de política. Outros textos também, se você vai para o contexto amplo das Escrituras, você vai ver Paulo falando em Romanos 13, de 1 a 7, sobre a obediência às autoridades. Também, primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, os versículos 13 a 18, Pedro também vai falar da obediência às autoridades. Como cristão, como deve ser a relação dos cristãos com as autoridades civis. Também Paulo escrevendo a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, ele também vai falar sobre as autoridades civis. E Paulo ali, ele fala para orar por todos os homens, principalmente os governantes. E ele diz, orando por aqueles que estão em iminência, para que venhamos ter uma vida tranquila e sossegada. Falando dos governantes. Porque quando o justo governa, diz Salomão em Provérbios, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo sofre, o povo geme. Então nós temos que orar pelas autoridades constituídas. E aqui, o contexto histórico e cultural da época, Salomão está descrevendo os seus dias. Porque é importante lembrar que naquele tempo, os governantes do Oriente exerciam poder absoluto, os reis, sobre os seus súditos. E com frequência usavam esse poder indevidamente, de acordo com seus caprichos. Alguns eram maus, eram cruéis, eram perversos. E como o sábio deveria agir diante dessas autoridades, diante desses reis, principalmente os perversos? Alguns líderes governavam como ditadores, benevolentes, mas quase todos eram déspotas, que não permitiam que coisa alguma os impedisse de satisfazer os seus caprichos, os seus desejos. Então aqui Salomão, ele começa a partir do versículo 2, a descrever um oficial da corte real, um homem que deveria cumprir as ordens de um governante tirano. Olha só, era um oficial sábio, como era possível ver até mesmo em seu rosto, alegre, feliz. Está no versículo 1. E se o rei ordenasse que ele fizesse algo perverso, algo que o servo não desejava fazer, qual deveria ser a sua atitude? Aqui, agora, entra em cena a sabedoria, que mostra o que esse sábio deve fazer. Qual deve ser as atitudes que ele deve tomar. E aqui, a partir do versículo 2, e vamos trabalhar aqui, versículo a versículo, para entender essa questão. E aqui envolve a obediência, né, ou as razões para a obediência
as instituições constituídas, os governantes. E nós vamos chegar aqui a um ponto dessa exposição, quando devemos desobedecer. Eu já vou adiantar aqui. Nós desobedecemos as autoridades civis, os governantes que foram constituídos, quando eles vão contra a palavra de Deus, quando eles impõem ou assinam, chancelam, carimbam decretos que vai contra ou vão contra as ordens de Deus, contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus instituiu. Aí nós vamos contra. E nós vemos isso em vários exemplos das Escrituras, como um exemplo que é muito famoso é de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 3. Quando Nabucodonosor ergueu aquela estátua gigantesca. E qual foi a ordem? Que todos deveriam se dobrar. Todos deveriam se prostrar perante a estátua. E os jovens que eram tementes a Deus, eles viram que aquilo feria a ordem de Deus, feria a ordem, ou feria os princípios que Deus estabeleceu, porque eles deveriam adorar e se prostrar somente ao Senhor. E eles não obedeceram. E foram, vocês conhecem a história, jogados, lançados na fornalha ardente. E Deus operou ali um grande milagre. Então, são essas situações extremas. Quando os governantes vão contra a palavra de Deus, aí nós devemos desobedecer. Assim como Atos capítulo 4 também, onde a corte judaica, a autoridade ou as autoridades judaicas, religiosas ali, proibiram os apóstolos Pedro e João de pregarem. Eles falam negativo. Nós vamos continuar pregando, porque importa obedecer a Deus do que os homens. Em várias ocasiões você encontra essas situações quando as autoridades, os princípios do evangelho se chocam com essas leis injustas impostas por esses governantes. Aí devemos desobedecer. Então, eu estou deixando aqui bem claro essa questão. Mas o que a Bíblia ensina, o contexto amplo das Escrituras, como eu citei, Romanos, Pedro, 1 Timóteo, é que nós devemos orar pelos governantes e obedecer e se sujeitar a eles. Porque as autoridades foram constituídas para punir o mal e preservar o bem. Punir o mal e preservar o bem. Apesar que nem sempre eles fazem isso, porque se corrompem, maltratam o povo, subjugam o povo, né? Fazem leis injustas, perseguem o povo e assim sucessivamente. Então aqui, no versículo 2, Salomão fala desse oficial sábio. E aqui ele também fala como esse oficial age, tá? Debaixo de uma autoridade, de um rei que é um tirano, que é um sanguinário. Ele começa assim, o versículo 2. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. A autoridade constituída, aplicando aqui para nossos dias, ela foi revestida de autoridade. E às vezes, tá, ela quer praticar, usar do seu cargo, usar do seu ofício, usar da sua autoridade para praticar o mal, para fazer o mal. E aqui, no versículo 2, os subordinados são obrigados por um juramento de lealdade. Quer sejam estrangeiros, que são obrigados a prestar juramento, ou cidadãos nativos, que estão debaixo de um pacto para obedecer. Então, qual é o papel de nós? Ou qual o papel nosso diante, tá, uma situação dessa? É desobedecer? É desobedecer?
Porque Salomão aqui, tá? Ele vai nos mostrar esse caminho. Você pode desobedecer, mas se você desobedecer, você será responsabilizado. E como a pessoa, o governante, tem autoridade para punir, você pode ser punido. Você pode ser retaliado. Você pode ser rechaçado. Você pode ser totalmente queimado, uma expressão popular. Então, ele começa a falar que a autoridade, tá, ela foi constituída por Deus. Porque assim como você prestou um juramento a ele, antes de você prestar o juramento de obediência às autoridades, você prestou ou fez juramento perante Deus, que acima do governante, acima do governador, do prefeito, do presidente, da Câmara, dos deputados federais, do Senado, das autoridades constituídas, está Deus, que é a maior autoridade, que é a suprema autoridade, e nós devemos a ele obediência. É isso que Salomão está aqui nos informando e falando, porque o propósito do governo é a reta administração da justiça. Quando governantes e juízes executam esse mandato divino, tanto eles como o seu povo são abençoados por Deus. E muita aflição presente do ser humano é retirada, é refreada, tá? Então é isso que nós entendemos com os versículos 2 e 3, porque nós temos o dever de obedecê-los, e esse dever de obedecê-los vem porque nós obedecemos primeiro a Deus, que é a fonte de toda a autoridade, que é o versículo 2, que fala assim: eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Você obedece a Deus, e obedecendo a Deus, que é a maior autoridade, nós obedecemos às autoridades constituídas. Porque, como diz Paulo em Romanos 13, de 1 a 7, ela é serva de Deus. Em que sentido? Ela preserva o bem e impune o mal. Porque toda sociedade onde não tem limites, onde não tem leis, onde não tem regras, a sociedade se autodestrói. E o limite, tudo tem limite. As leis impõem limite. Se eu quebro as leis, eu vou ser punido, eu vou ser preso, eu vou ser multado. Então eu tenho que obedecer. Nós vivemos debaixo de regras, debaixo de limites e hierarquias. E tudo isso foi constituído por Deus, no sentido como ele é a fonte de toda autoridade, de todo poder. Todo poder, toda autoridade vem de Deus. É esse o sentido do texto. Esse é o sentido. Então nós obedecemos às autoridades porque primeiro nós obedecemos a Deus. Aí o versículo 3. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Então, olha só, né? Sabedoria política aqui. O sábio, ele sabe que o governante tem poder, tem autoridade. Então, ele não pode fazer nada para desagradá-lo, para ofendê-lo, para desrespeitá-lo, para desobedecê-lo de maneira irrefutável, senão ele será punido. E como eu falei alguns minutos atrás, nós só desobedecemos às autoridades constituídas quando elas desobedecem a Deus e a sua palavra. Quando eles colocam leis que vão contra a palavra de Deus, contra os princípios estabelecidos por Deus, aí sim nós iremos desobedecer. Porque aí entra a questão, obedecer a Deus e não aos homens.
é em situações extremas como essas, quando as autoridades se rebeliam contra Deus, se rebeliam contra a sua palavra, impondo leis injustas e ordens injustas não devem ser obedecidas. Já diz o ditado. Então é isso que nós entendemos aqui nos versículos 2 e 3. Aí o versículo 4 é interessante, e se nós caminharmos aqui numa exposição detalhada, os versículos 4 em diante, Salomão fala assim, olha o versículo 4, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar, o que você está fazendo? Versículo 5, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque grande é o mal que pesa sobre o ser humano. Então, quem pode contrariar a vontade do rei? Quem pode contrariar a vontade do governante? Então, por isso que nós devemos agir com sabedoria. Com sabedoria. Porque se você pega os versículos 2 a 5 aqui, que nós expomos, tá? Uma pessoa sábia, ela compreende que um dos principais agentes divinos da justiça ou de justiça atualmente disponíveis é a instituição divina do governo humano, que aqui está registrado nos versículos 2 a 5. Tá? O governo humano é um meio ordenado por Deus para corrigir muitas das atuais desordens nessa vida. E aqui é semelhante com aquilo que Paulo apresenta em Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 5, sobre as autoridades constituídas. Tá? Então, o governo humano é um meio ordenado por Deus para corrigir muitas das atuais desordens nessa vida. Então, e o mandamento mais importante de Salomão nessa seção é a obediência às autoridades que existem, começando aqui no versículo 2. Depois, eu li aqui os versículos 4 a 6, você vê no versículo 5, parte A, que há segurança e sabedoria em cumprir as ordens do rei. Os subordinados normalmente não precisam experimentar mal algum, porque são obedientes. Os obedientes experimentam os favores. Os desobedientes experimentam os labores, as condenações, tá? E irão ser condenados, porque estão indo contra as autoridades constituídas. Depois, a parte B do versículo 5, nós entendemos que as pessoas sábias são capazes de discernir, são capazes de discernir em seu coração o tempo e o procedimento apropriados para executar a vontade do rei. Pois como no capítulo 3, versículo 1, que ali fala sobre que é um tempo apropriado e divinamente estabelecido e um procedimento adequado para cada questão. Há um tempo determinado para todas as coisas. Quando você vai lá para o versículo 1 do capítulo 3, há um tempo apropriado e divinamente estabelecido para todas as coisas. Então, é isso que Salomão está nos falando. É isso que Salomão está nos dizendo. E quando você lê os versículos 6 a 8, mais uma vez aqui lendo os versículos 6 a 8, ele fala assim, lendo o versículo 6, porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Versículo 7, ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém. Só Deus pode falar o que vai acontecer no futuro. Ninguém tem uma bola de cristal. O que você vê aí, videntes, agoreiros, feiticeiros, são bons palpiteiros, porque ninguém conhece o futuro. Ninguém é onisciente.
Só Deus conhece o futuro. Então ele fala, ninguém sabe o que vai acontecer. Pois quem poderá dizer o que vai acontecer? Resposta, ninguém. Só Deus conhece o futuro. Aí eu entro no versículo 8. Não há ninguém que tenha domínio sobre o Espírito para o reter, nem tampouco que tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Olha que texto maravilhoso. Então aqui, a ignorância do plano e do tempo de Deus aumenta a miséria humana. O homem é especialmente miserável porque ele não pode evitar a morte. É um dos temas aqui dos versículos 6 a 8. Deus conferiu o controle de todas as coisas às suas próprias mãos, e não nas mãos dos mortais. Olha que frase maravilhosa. Deus, olha só, Deus conferiu o controle de todas as coisas às suas próprias mãos. Ele é soberano, não homem. Ele é poderoso, não homem. Ele é Senhor, não homem. Ele é Criador, não homem. E então ele conferiu o controle de todas as coisas às suas próprias mãos e não nas mãos dos mortais, dos seres humanos. E porque os seres humanos ignoram as operações de Deus, tá? Eles são responsáveis por toda a miséria sofrida na terra, na medida em que tentam fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Essa é a explicação do versículo 6 a 8. Tá? Mesmo que homens e mulheres possam ser erroneamente encorajados em seus atos maus pelo abuso de poder e de posição por parte daqueles que estão revestidos de autoridade. Que é o versículo 9. Olha só o versículo 9 agora, que Salomão vai falar do abuso do poder. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para seu próprio mal. Salomão aqui está falando, tá? Infelizmente, aqueles que estão em posição de autoridade nem sempre são fiéis ao seu mandato. Porque no versículo 9 aqui, tem de se reconhecer com tristeza que os governantes muitas vezes infligem injustiças aos seus súditos. Olha só. Então você vê, às vezes, que o governante usa do seu poder político, do seu mandato, para perseguir, para matar, para roubar, para usar o poder que ele tem, a influência que ele tem, a posição que ele tem, para desviar dinheiro. E nós estamos vivendo no Brasil, está aí um governo que quer voltar novamente, que destruiu o Brasil. Lava Jato, a Lava Jato trouxe aí, né, o Petrolão, mais de 900 bilhões da Petrobras foram desviados, as estatais foram saqueadas. Uma coisa horrível aconteceu e muitos querem esse partido de volta. Um homem que foi condenado em todas as instâncias, um ladrão confesso, um bandido quer voltar a governar. É a mesma coisa você colocar a raposa num galinheiro. Você contratar uma raposa para cuidar do galinheiro. O que vai acontecer? Né? A raposa vai comer ali todas as galinhas. Vai devorar todas. É a mesma coisa. Então, muitos usam do poder, aqui no versículo 9, essa explicação, usa do poder político que tem, da autoridade que tem, para praticar injustiças, corrupção. Aí nós não devemos, né? Nós não devemos concordar com isso, com a corrupção, com a roubalheira. Não devemos ser coniventes com o mal, com a injustiça, com os projetos que vão contra a palavra de Deus. Hoje você tem aí projetos, tá, que afirmam e querem implementar a ideologia de gênero, que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, né? O homem, o órgão sexual masculino não define o sexo, o órgão sexual feminino não define
o sexo. Então, quando a criança ela cresce, ela vai decidir se vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser bissexual, transexual e por aí vai. Não! O sexo é definido, tá? O órgão sexual define-se o sexo. Homem e mulher, não tem essa. Querem também criar leis, projetos para banheiros unissex. Tanto homem como mulher usar o mesmo banheiro. Olha que absurdo. Eles querem descaracterizar a sociedade. Eles querem implementar essas leis. Aí nós devemos desobedecer. Porque são leis que vão contra os princípios de Deus, os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Nesse caso, nesses pontos, nós não devemos obedecer essas autoridades. É nesse sentido. Porque às vezes nós não temos uma clara, explicação sobre isso. Nós, como cristãos, devemos orar pelos governos. Por qualquer tipo de governo. Seja ele presidencialista, como o nosso aqui no Brasil, monarquia, como lá na Inglaterra, na Espanha e em outros países. Governos até ditatoriais. Nós temos aí a Venezuela, nós temos a Nicarágua, os países islâmicos, alguns países do continente asiático, continente africano. Nós temos que orar e também combater as injustiças. Quando esses tiranos usam do poder e estabelecem leis que vão contra a palavra de Deus, aí nós batemos de frente. Aí nós somos contra. Por isso que às vezes a igreja é perseguida. Cristãos morrendo o tempo todo. Por quê? Nesses casos específicos que eu citei aqui, a igreja deve desobedecer. Porque importa obedecer a Deus do que os homens. Nesse sentido, quando as leis desses governantes chocam-se com os princípios estabelecidos por Deus e pela sua palavra. Por isso que Salomão aqui fala, no versículo 9, e nós iremos concluir agora. Tudo isso eu vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para seu próprio mal. Falando das injustiças praticadas por esses governantes. Então veja que lições preciosas nós aprendemos aqui com Salomão. E como nós devemos agir é com sabedoria. Sabendo que as autoridades foram constituídas, estabelecidas por Deus para preservar o bem e punir o mal. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, eles preservam o mal e punem o bem. É o contrário. Às vezes, eles praticam atrocidades. E todos esses que usam do poder, ou usaram do poder para matar, para acabar com o ser humano, para estabelecer leis impróprias, injustas, todos esses governantes irão comparecer um dia diante do tribunal de Deus e eles irão responder pelos seus pecados e pelos seus atos. Então, esses são os princípios que Salomão estabelece sobre política, sobre as autoridades civis. E nós devemos ficar atentos em relação a isso. Então, que possamos seguir os princípios estabelecidos por Deus. E nós vamos desobedecer às autoridades civis quando elas estabelecem leis injustas, estabelecem leis que vão contra a vontade de Deus e a palavra de Deus. Aí o cristão não tem opção. Ele tem que obedecer a Deus, porque Deus é a autoridade suprema, é o poder supremo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus projetos. Deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.